É assim, eu até confesso que quando eu fui pesquisar um pouco sobre a Krupskaya, eu fiquei até assim assustado, porque nós que estudamos história, a gente pensa, vê na figura do homem, né? Quem não sabe, Krupskaya foi esposa do Lenin, né? E eu queria que você falasse um pouquinho qual foi a participação dela na Revolução Russa, ou se ela teve uma participação. Isso. Bom, a Krupskaya, ela vai ter contato com o Lenin pela primeira vez em 1894. Eles vão se conhecer em São Petersburgo, ali no movimento dos trabalhadores, né? E ela deixa registrado nos diários dela, porque nós temos acesso aos diários da Krupskaya, né? Que já estão traduzidos para o espanhol, para o francês, né? Eu, infelizmente, eu não leio russo, então eu tive que fazer uma leitura meio secundária. E então ela deixa alguns relatos, né, da impressão que o Lenin causou nela, e ela tem muitos textos educacionais. Boa parte desses textos foram traduzidos em 2017, no centenário da Revolução Russa. Então hoje a gente consegue ter acesso a vários textos em língua portuguesa da Krupskaya relacionados à educação. Mas enfim, eles começam a ter contato e eles entram numa militância junto. Então eles faziam jornais de conscientização aos trabalhadores. E foi assim que o Lenin acabou sendo preso e exilado, né? E a Krupskaya vai seguir meses depois o mesmo caminho, né? Então ela foi presa e ficou um tempo ali na prisão Pedro Paulo e depois ela foi transferida para a Sibéria. Na verdade, a condenação dela era para Ufá, né? E era bem comum nessa época que o czar mandasse os presos políticos, né, para regiões extremamente geladas da Rússia, mas ela solicitou uma transferência para a Sibéria para ficar junto com Lenin, dizendo que eles eram noivos. E aí, chegando lá, eles casaram e ela viveu com Lenin até a morte dele, né? E aí eles começaram todo um trabalho em conjunto. A princípio, quando eles estavam na Sibéria, eles se dedicaram a fazer várias traduções de textos, né? Eles estudavam, e aí até tem algumas brincadeiras, porque o Lenin falava que o inglês da Krupskaya, ele era inglês autodidata, né? Então ela sabia fazer a leitura, ela sabia fazer a tradução, mas ela falava muito mal. E depois disso, eles acabaram saindo, né, do Império Russo e começaram a viver na Europa. Então, a Krupskaya sempre esteve ali junto com a organização, né, do partido e das convenções que eles faziam, e ela tinha um trabalho principalmente de secretária, né? A Krupskaya, ela era muito boa em fazer a relação entre o partido e os trabalhadores. Diz que ela tinha conhecimento, que ela conhecia as mulheres por nome, sabia a situação, né, das mulheres russas, as dificuldades, e ela tinha muita facilidade para fazer esse meio de campo. Então, ela viveu muito tempo, né, na Europa, num grande exílio, né, que se estendeu aí desde o finalzinho do século XIX até as vésperas da Revolução Russa. Então, algumas publicações que foram feitas na época, como Iskra, ela participou, mas também um processo aí de organização, de distribuições de jornais e etc. Então, ela teve uma participação em toda a formação desse movimento e nos contatos que eram feitos, né? Então, boa parte desse grupo, né, e aí nessa época ainda a social-democracia russa, eles estavam todos na Europa, né? E a Krupskaya teve uma participação ativa em todo esse movimento. Ela se preocupava muito mais com as questões educacionais, tanto que ela fazia, além dessa distribuição de jornais, essa parte de secretária, ela escrevia sobre educação, né? Tem um texto dela que eu acho belíssimo, o texto dela de 1910, e ela vai discutir, por exemplo, convém ensinar coisas de mulheres aos meninos, né? Teve uma publicação na Rússia, então eles estavam fora, mas eles não deixavam de ter contato direto, criticando, né, o ensino. E ela faz um texto belíssimo falando sobre a necessidade de uma educação igual para todos, né? Ela vai falar muito sobre uma escola livre, mas também falando que as mulheres deveriam ter acesso às ciências exatas, a toda a parte da educação, e que os homens também deveriam, por exemplo, fazer trabalhos de agulha, né? Eu acho que é um texto, assim, bem revolucionário em termos de educação para 1910, né? Ela vai dizer, olha, nós precisamos criar seres humanos que consigam dar conta da sua vida, né? Então, de repente, fazer uma costura, pregar um botão, é uma coisa que não é uma coisa de mulheres, né? Ou de meninas, é uma coisa
de adultos funcionais e que nós precisamos fazer, né? Então, ela teve, assim, uma participação nesse sentido e depois ela vai continuar, né? Ela volta para a Rússia em 1917, depois da Revolução de Fevereiro, e lá ela vai continuar até a sua morte, um dia depois que ela completou 70 anos, né? Krupskaya faleceu em 1939. E aí, até brincando, né, eu tento evitar falar que ela era esposa do Lenin, e aí vem essa brincadeira, inclusive com o título, né, de Uma Estrela Vermelha, o pessoal se incomoda às vezes um pouco com esse nome, mas porque quando eu comecei a ter contato com mulheres, com educadoras, né, numa história que é ainda muito masculina, embora desde a década de 70 os movimentos para uma história de mulheres, de outras minorias tenham surgido, toda vez que aparecia o nome da Krupskaya, estava escrito entre parênteses, esposa do Lenin, mulher do Lenin. Eu falei, mas por quê? Aí eu comecei a ler os textos dela e falei, mas gente, essa mulher tem luz própria, né? E aí a brincadeira dela ser uma estrela, né? Depois de ler muito tempo, né, dialogando inclusive com alguns amigos, eu falei, mas ela tem luz própria, né? Ela não precisa ficar escondida ali atrás do Lenin, ao contrário, né? Em termos educacionais, era ela que sabia das coisas, ela que tinha a prática educacional, ela que sabia teoria educacional e que escreveu longamente sobre isso, né? Claro que ele influencia ela, né, dentro da teoria que ele desenvolve, das adaptações que ele faz do marxismo para a Rússia. Mas em termos educacionais, ela influencia ele também, né? Então, esse negócio de deixar sempre ela ali escondidinha, né, e não reconhecer o protagonismo, ela é considerada a primeira pedagoga que vai conseguir colocar expressões diretas vinculadas aí ao marxismo, né? Independente do que se acredite ou não em educação, foi uma mulher que fez essa primeira adaptação, né? Então, conhecer essas mulheres, esses sujeitos históricos e pensar a importância delas nessa Constituição, né, revolucionária, mas também para pensar essa educação diferenciada, como se aproximando muito, né, de alguns conceitos que a gente luta até hoje, porque, infelizmente, eu ainda encontro, às vezes, reclamações de alunas que falam, eu fui fazer engenharia e sofri preconceitos de professores porque eu sou mulher. Então, assim, ainda é um absurdo. Mas a gente ainda tem essa situação, né? Então, ela foi pioneira nesse sentido, né, em trazer toda essa discussão e, enfim, né, na própria forma como ela se relacionava com o Lenin, que era uma forma, inclusive, muito aberta, né? Então, eles tinham uma relação diferenciada. E eu falo isso porque tem uma figura também que faz parte aí dessa convivência, mais especificamente a partir de 1910 mesmo, 1911, na vida do Lenin e da Krupskaya, que é a Inessa, né? E eles viveram alguns anos, os três juntos, eles montaram uma escola nos arredores de Paris, e os diários da Krupskaya apresentam a Inessa de uma forma muito leve, né? Ela fala, olha, Paris era horrível, ela odiava Paris, ela falava que era a cidade da burocracia, que nada funcionava, que era muito papel para tudo, e ela fala, e quando a Inessa chegou, tudo ficou melhor, né? Ela fala, a Inessa tocava piano, a gente se divertia, a gente conversava sobre educação, né? Então, eles têm uma relação bem diferenciada, né?